Lição 4. O livro do Apocalipse. Profecias do apóstolo João. Autores Ranko Stefanovic e Ellen G. White. Tema da semana: digno é o Cordeiro. Verso para memorizar. Não choreis, eis que Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5, 5. Leituras da semana: Apocalipse 4, 5, Ezequiel 1, 5 a 14, Efésios 1, 20 a 23, Hebreus 10, 12, Atos 2, 32 a 36. Ano bíblico, Êxodo 9 a 11. Na semana passada examinamos as mensagens de Cristo para seu povo na terra. Agora, a visão de João passa da terra para o céu e se concentra no que deve acontecer depois destas coisas. Apocalipse 4, 1. O futuro. A visão dos capítulos 4 e 5 ocorre na sala do trono celestial. A cena dos capítulos 4 e 5 retrata simbolicamente o controle que Deus tem da história e do plano da salvação. Contudo, antes da revelação do futuro, vemos a centralidade do ministério sumo sacerdotal de Cristo para a sua soberania sobre os eventos na terra e a redenção da humanidade. Dessa maneira, os capítulos 4 e 5 apresentam a perspectiva celestial sobre o significado dos eventos futuros registrados no restante do livro. Pode-se notar também que, enquanto as mensagens às 7 igrejas foram escritas em linguagem um tanto direta, a partir de então o livro emprega uma linguagem ainda mais simbólica, que nem sempre é fácil de interpretar. Essa linguagem é tirada da história do povo de Deus, conforme registrada no Antigo Testamento. Uma interpretação correta do Apocalipse requer uma compreensão adequada de sua linguagem simbólica à luz do Antigo Testamento. De 14 a 23 de fevereiro, teremos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Prepare sua família e sua igreja para a breve volta de Jesus. Comentários de Ellen G. White. Lição 4. Tema da semana: digno é o Cordeiro. Fazemos hoje a viagem da vida por entre os perigos dos últimos dias. Precisamos observar cuidadosamente cada passo e estar certos de que estamos seguindo nosso grande guia. O ceticismo, a infidelidade, a extravagância e o crime se acham de todos os lados. Seria coisa fácil largar as rédeas do domínio próprio e emergir no precipício para uma segura destruição. O infinito amor lançou ao alto um caminho pelo qual os remidos do Senhor podem passar da terra ao céu. Esse caminho é o Filho de Deus. Anjos guia são enviados a dirigir nossos errantes pés. A gloriosa escada para o céu é descida no caminho de todo homem, impedindo-lhe o caminho para vício e a loucura. Mas aquele que é infinito em sabedoria não força ninguém a aceitar o mais precioso dom do céu. Não compele ninguém a andar na estrada erguida para o alto, por tal elevado custo. Todos têm permissão de escolher por si mesmos a estreita e luminosa subida que conduz ao céu, ou aquele mais amplo e fácil caminho que termina em morte. Nossa alta vocação, Meditação Matinal 1962, página 6. Deus nos fala por meio de sua palavra. É aí
que encontramos em linhas mais claras a revelação do seu caráter, da sua maneira de tratar as pessoas e da grande obra da redenção. Ali, diante de nós, está a história dos patriarcas, dos profetas e de outros homens santos da antiguidade. Ao lermos sobre as preciosas experiências que lhes foram concedidas, a luz, o amor e as bênçãos que desfrutavam, e o trabalho efetuado por meio da graça que lhes era dada, o Espírito que os inspirava, acende em nosso coração uma chama que inspira em nós o desejo de sermos semelhantes a eles no caráter e de andarmos com Deus como eles andaram. Com relação às Escrituras do Antigo Testamento, e isso é ainda mais verdadeiro a respeito do Novo, Jesus Cristo disse: são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. O Redentor, aquele em quem está depositado nossa esperança de vida eterna. Sim, toda a Bíblia fala de Cristo, desde o primeiro registro da criação, pois sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1,3. Até a promessa final: eis que venho sem demora. Apocalipse 22:12. Lemos sobre suas obras e ouvimos sua voz. Se você quiser conhecer o Salvador, estude as Santas Escrituras. A Bíblia, Caminho a Cristo, página 87 e 88. O divino plano de salvação é amplo, bastante para abranger o mundo todo. Deus anseia soprar o fôlego da vida na prostrada humanidade. Ele não permitirá que se decepcione qualquer pessoa sincera em seu desejo de algo mais elevado e mais nobre do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. Constantemente está ele enviando seus anjos aos que, embora rodeados por situações desanimadoras, oram com fé para que algum poder mais alto que eles mesmos lhes traga libertação e paz. Por várias maneiras Deus os colocará em contato com situações que fortalecerão sua confiança naquele que deu a si mesmo em resgate de todos, para que pudessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Salmos 78:7. Profetas e Reis, páginas 377 e 378. Tema: na sala do trono celestial. Começando em Apocalipse 4:1, Jesus convidou João a subir ao céu para lhe mostrar uma visão geral da história, desde seus dias até o retorno de Cristo. Pergunta 1. Os textos de Apocalipse 4:1-8, Ezequiel 1:26-28 e Apocalipse 5:11-14 descrevem a sala do trono celestial. O que esses versos ensinam sobre a natureza da sala do trono celestial? Resposta sugestiva. Do seu trono, o Senhor reinará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e é digno da adoração de todos. Através da porta aberta, o apóstolo viu o templo celestial e o trono de Deus. O trono simboliza o domínio de Deus e sua autoridade para governar a criação, enquanto o arco-íris ao redor do trono significa a fidelidade de Deus às suas promessas, Gênesis 9:13-16, Isaías 54:9 e 10. Contudo, Satanás, que usurpou o domínio da terra e é o adversário de Deus, tem contestado a autoridade divina. A questão central no grande conflito entre Deus e Satanás é sobre quem tem o direito de governar. O propósito do concílio celestial que João viu reunido na sala do trono era confirmar o legítimo governo de Deus sobre o universo. Apocalipse 4:1-8, 5:11-14.
Pergunta 2. Leia Apocalipse 4, 8 a 11, 5, 9 a 14. O que é revelado sobre a verdadeira adoração nessas passagens? No capítulo 4, porque o Senhor Deus é digno de adoração, e em Apocalipse 5, 9 a 14, porque o Cordeiro é digno? Resposta sugestiva. O louvor e a adoração ocorrem continuamente. Deus deve ser louvado, não apenas por ser o Criador, Apocalipse 4, mas por ser o Redentor, Apocalipse 5. O capítulo 4 do Apocalipse apresenta uma descrição geral da sala do trono no templo celestial e da adoração que ocorre repetidamente ali. Enquanto a adoração no capítulo 4 exalta o poder criador de Deus, o capítulo 5 celebra a redenção provida pelo Cordeiro que foi morto. Esses capítulos mostram que, na verdadeira adoração, narramos e celebramos os poderosos atos da criação e redenção de Deus. Ele, que criou o mundo em 6 dias, tem o poder e a capacidade de também restaurá-lo à sua condição original e transformá-lo no lar eterno para seu povo. Tudo isso ele prometeu fazer. Aquele que criou não apenas a nós e o nosso mundo, mas todo o universo, também é o Cordeiro que foi morto, Apocalipse 5:12, por nós. Que esperança maravilhosa esse ensinamento nos concede em meio a um mundo repleto de dor e turbulência? Fortaleça sua vida por meio do estudo da Palavra de Deus. Acesse o site http://reavivados-por-sua-palavra.org. Tema: na sala do trono celestial. O arco-íris da promessa que circunda o trono no alto é um perpétuo testemunho de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele testifica perante o universo que Deus nunca abandonará seu povo na luta com o mal, enquanto durar o próprio trono de Deus. É para nós uma garantia de força e proteção. O arco-íris da promessa é uma certeza da qual pessoa humilde, contrita e crente, de que sua vida é uma com Cristo e de que Cristo é um com Deus. A ira de Deus não querá sobre uma alma que nele procura refúgio. A maravilhosa graça de Deus, meditação matinal, 1974, página 65. Dali em diante, os seguidores de Cristo deviam olhar Satanás como inimigo vencido. Na cruz, Jesus devia ganhar a vitória para eles. Essa vitória, ele desejava que aceitassem como sua própria. Eis, disse ele, que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. O onipotente poder do Espírito Santo é a defesa de toda alma contrita. Cristo não permitirá que ninguém que, em arrependimento e fé, haja clamado por sua proteção, passe para sob o poder do inimigo. É verdade que Satanás é um poderoso ser, mas, graças a Deus, temos um todo-poderoso Salvador, que expulsou do céu o maligno. Satanás se agrada quando magnificamos seu poder. Por que não falar de Jesus? Por que não engrandecer seu poder e amor? A ciência do bom viver, página 94.
Satanás pôs em dúvida a filiação divina de Cristo. Na maneira por que foi sumariamente despedido, teve a irrefutável prova. A divindade irradiou através da humanidade sofredora. Satanás foi impotente para resistir à ordem. Torcendo-se de humilhação e raiva, foi forçado a retirar-se da presença do Redentor do mundo. A vitória de Cristo tinha sido tão completa como o fracasso de Adão. Assim, podemos resistir à tentação e forçar Satanás a retirar-se de nós. Jesus obteve a vitória por meio da submissão e fé em Deus, e diz-no mediante o apóstolo: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4, 7 e 8. Satanás treme e foge diante da mais débil alma que se refugia nesse nome poderoso. Jamais poderá o preço de nossa redenção ser avaliado enquanto os remidos não estiverem com o Redentor ante o trono de Deus. Então, ao irromperem as glórias do lar eterno em nossos arrebatados sentidos, nos lembraremos de que Jesus abandonou tudo isso por nós, que ele não somente se tornou um exilado das cortes celestiais, mas enfrentou por nós o risco da derrota e eterna perdição. Então lançaremos aos seus pés nossas coroas, erguendo o cântico: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força, e honra e glória, e ações de graças. Apocalipse 5, 12. O desejado de todas as nações, página 130 e 131. Tema: a Assembleia Celestial na Sala do Trono. A descrição dos anciãos em Apocalipse 4:4 revela que eles são seres angelicais. Na Bíblia, o título anciãos é sempre usado para se referir ao ser humano, diferentemente dos anjos, que estão sempre na presença de Deus. Esses anciãos se sentam em tronos. As vestes brancas que eles usam são o traje do povo fiel de Deus. Apocalipse 3, 4 e 5. As coroas da vitória, no grego, Stephanos, Apocalipse 4, 4, em sua cabeça, são reservadas exclusivamente para os santos vitoriosos. Tiago 1, 12. Todos esses detalhes sugerem que os 24 anciãos sejam os santos glorificados. O número 24 é simbólico. Ele consiste em dois conjuntos de 12, sendo o número 12 um símbolo do povo de Deus na Bíblia. Os 24 anciãos representam o povo de Deus em sua totalidade, tanto dos tempos do Antigo quanto do Novo Testamento. O número 24 também reflete os chefes dos 24 grupos de sacerdotes que se revezavam nos serviços do templo terrestre. 1 Coríntios 24, 1 a 19. O fato de os 24 anciãos nunca terem sido mencionados antes na Bíblia sugere que eles sejam um grupo novo na sala do trono celestial. Talvez eles sejam os que ressuscitaram no momento da ressurreição de Jesus. Mateus 27, 51 a 53. Se esse é o caso, esses 24 anciãos que subiram com Cristo ao céu tornaram-se representantes da humanidade, a fim de testemunhar a justiça das ações de Deus na realização do plano da salvação. Em Apocalipse 5, 9, os 24 anciãos, juntamente com os 4 seres viventes, verso 8, prostram-se em adoração diante do Cordeiro, que foi morto, mas vive. Juntos, eles entoam um novo cântico,
exaltando o Cordeiro como aquele que é digno porque foi morto, e com seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para Deus os constituiu reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 8 a 10. Pergunta 3. Em Apocalipse 4, 6 a 8, também são mencionados 4 seres viventes. Compare sua descrição com os 4 seres viventes em Ezequiel 1, 5 a 14, 10, 20 a 22, e com os serafins em Isaías 6, 2 e 3. O que aprendemos com essa comparação? Resposta sugestiva. Em Apocalipse 4, 6 a 8, os 4 seres viventes possuem olhos na frente e atrás. O primeiro é como um leão, o segundo como novilho, o terceiro possui rosto de homem, e o quarto é como águia. Todos possuem 6 asas e muitos olhos. Em Ezequiel 1, 5 a 14, os 4 seres viventes tinham um rosto de homem de um lado, rosto de leão no lado direito, rosto de novilho no lado esquerdo e um rosto de águia. Os serafins, de Isaías 6, 2 e 3, tinham 6 asas. 2 cobriam os pés, e com as outras, as 2 eles voavam. Os 4 seres viventes simbolizam os seres exaltados, que servem a Deus como seus agentes e guardiões de seu trono. Salmo 99, 1. Suas asas indicam simbolicamente sua rapidez na execução das ordens de Deus e seus olhos apontam para sua inteligência. Sua presença, juntamente com os 24 anciãos e as miríades de anjos ao redor do trono, Apocalipse 5:11, revela que tanto o céu quanto a terra estão representados na sala do trono. Comentários de Ellen G. White. Lição 4. Tema: a Assembleia Celestial na Sala do Trono. Aquele que apanha um vislumbre do imaculado amor de Cristo conta como perda todas as coisas e olha-o como o que traz a bandeira entre 10.000, como o totalmente desejável. Cantares 5, 10 e 16. Ao olharem para Cristo, os serafins e querubins cobrem a face com as asas. Não ostentam sua própria perfeição na presença e glória de seu Senhor. Quão impróprio é, pois, que os homens se exaltem. Revistam-se antes de humildade. Cesse toda luta que os homens se exaltem. Revistam-se antes de humildade. Cesse toda luta pela supremacia e aprendam o que significa ser manso e humilde de coração. Aquele que contempla a glória e o infinito amor de Deus terá de si mesmo opinião humilde, mas, contemplando o caráter divino, será transformado na imagem divina. Para conhecê-lo, Meditação Matinal 1965, página 171. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, 3. Aqueles seres santos cantavam louvor e glória de Deus com lábios não poluídos pelo pecado. O contraste entre o débil louvor que ele, Isaías, havia sido habituado a expressar ao Criador e os jubilosos louvores dos serafins deixou atônito e humilhado o profeta.
Os serafins perante o trono são tão possuídos de reverente respeito ao contemplar a glória de Deus, que nem por um momento olham para si mesmo com complacência ou com admiração própria ou mútua. Seu louvor e glória dirigem eles ao Senhor dos Exércitos. Ficam plenamente satisfeitos, glorificando a Deus, em sua presença, sob seu sorriso de aprovação. Não desejam nenhuma outra coisa. Em trazer sua imagem, em fazer seu serviço e adorá-lo, alcançam plenamente sua mais alta ambição. Vidas que Falam, Meditação Matinal, 1971, página 234. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão que lhe permitiu contemplar o lugar santo e o lugar santíssimo, no santuário celestial. Os véus da parte mais interior do santuário foram afastados, em um alto e sublime trono que se erguia, por assim dizer, até o próprio céu, foi revelado aos seus olhos. Uma glória indescritível provinha de uma pessoa no trono, e seu cortejo enchia o templo, como a sua glória finalmente encherá a terra. Havia querubins de ambos os lados do propiciatório, e resplandeciam com a glória que os ocupava da presença de Deus. Esses seres celestiais cantavam louvor e glória a Deus, com lábios não poluídos pelo pecado, refletindo a Cristo. Meditação Matinal, 1986, página 330. A suprema glória dos atributos de Cristo é sua santidade. Os anjos se inclinam diante de Deus em adoração, exclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 4:8. Declara-se a seu respeito que ele é glorioso em sua santidade. Considerem o caráter de Deus, contemplando a Cristo, buscando com fé e oração. Vocês podem se tornar semelhantes a ele. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 402. Tema: o livro selado. Pergunta 4. Leia Apocalipse 5, 1-4, à luz de Isaías 29, 11-12. Qual é o significado do livro selado e por que João chorou? Assinale a alternativa correta. A. O selamento é a colocação de um enfeite para ornamentar o livro. João chorou de alegria. B. O selamento indica que o livro não estava aberto à compreensão. João chorou porque ninguém podia abrir o livro. Resposta sugestiva. Alternativa B. O texto grego indica que o livro se encontrava no trono, na mão direita do Pai. O livro aguardava aquele que era digno de pegá-lo e lhe desatar os selos. Apocalipse 5, 2. Nas palavras de Ellen G. White, o livro selado contém a história das providências de Deus e a história profética das nações e da Igreja. Nesse livro estavam contidas as declarações divinas, sua autoridade, seus mandamentos, suas leis, todo o conselho simbólico do Eterno e a história de todos os poderes que governam as nações. Em linguagem simbólica, estava contida naquele livro a influência de toda a nação, língua e povo desde o início da história da Terra até seu fim. Ellen G. White, Manuscript Hills, volume 9, página 7. Em suma, o livro selado contém o mistério de Deus a respeito de seus planos
para resolver o problema do pecado e salvar o ser humano caído. A plena compreensão desse mistério ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Veja Apocalipse 10, 7. Pergunta 5. Leia Apocalipse 5, 5 a 7. Porque Cristo é o único em todo o universo digno de pegar o livro selado e abri-lo? Assinale a alternativa correta. A. Porque ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, vencendo assim a morte. B. Porque ele é a pessoa mais importante da Trindade. Resposta sugestiva. Alternativa A. A crise na sala do trono está relacionada com a rebelião de Satanás. Este planeta, embora criado por Deus, tem estado sob o domínio do usurpador, Satanás. O choro de João expressa as lágrimas do povo de Deus, desde Adão, pela salvação da escravidão do pecado. O livro selado continha o plano de Deus para a resolução do problema do pecado. Evidentemente, com seu poder imensurável, o próprio Deus poderia executar esse plano. No entanto, a redenção da humanidade caída exigiu algo especial: a morte de Jesus. Ele, de fato, venceu e, portanto, era digno de abrir o livro, assumir o senhorio da terra e se tornar nosso mediador do santuário celestial. Como podemos manter Jesus em primeiro lugar em nossa experiência cristã? Comentários de Ellen G. White. Lição 4. Tema: o livro selado. A cruz de Cristo nos leva para mais perto de Deus, reconciliando o homem com Dele e Deus com o homem. A cruz tem sido quase perdida de vista, mas sem a cruz não há ligação com o Pai, nem unidade com o Cordeiro em meio ao trono do céu, nem bom acolhimento dos errantes que quiseram voltar ao abandonado caminho da justiça e da verdade, nem esperança para o transgressor no dia do juízo. Sem cruz não há meio algum para vencer o poder de nosso forte inimigo. Toda esperança pende da cruz. Nossa alta vocação, Meditação Matinal, 1962, página 41. Na carreira celeste, porém, todos podemos correr e todos receberemos o prêmio. Não há incerteza nem risco a esse respeito. Cumpre revestir-nos das graças celestes e, com os olhos voltados para a coroa da imortalidade, manter o modelo sempre diante de nós. Ele foi um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Isaías 55, 3. Devemos conservar sempre em vista a vida humilde e abnegada de nosso divino Senhor. E então, ao buscarmos imitá-lo, olhos fitos na recompensa, podemos correr com a segurança essa carreira, sabendo que, se fizermos o melhor ao nosso alcance, certamente conseguiremos o prêmio. Testemunho para a Igreja, volume 2, página 358. Permanecendo nele, você vai florescer. Se sua vida estiver ligada a ele, você não murchará, nem deixará de produzir frutos. Muitos pensam que devem fazer sozinhos uma parte do trabalho, confiar em Cristo para obter o perdão de seus pecados, mas agora procuram viver retamente através dos próprios esforços. Mas esse esforço é em vão. Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Nosso crescimento na graça, nossa alegria, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele,
que crescemos na graça. Ele não é somente o autor, mas também o consumador da nossa fé. Cristo deve ser o primeiro e o último. Ele deve estar conosco, não apenas no começo e no fim da nossa carreira, mas a cada passo do caminho. Caminho a Cristo, página 69. Tema: digno é o Cordeiro. Pergunta 6. Leia Apocalipse 5, 8 a 14, Efésios 1, 20 a 23 e Hebreus 10, 12. De acordo com esses textos, o que deve nos dar grande esperança e conforto neste mundo que traz dor e desespero? Assine V para verdadeiro ou F para falso. A. Saber que Cristo recuperou o domínio de Satanás e restaurou o que Adão havia perdido. B. Saber que haverá uma reencarnação dos mortos. Resposta sugestiva. Alternativa A, verdadeiro. Alternativa B, falso. Quando Cristo, o Cordeiro, aproxima-se do trono, ele pega o livro. Esse ato mostra que toda autoridade e soberania pertence a ele. Veja Mateus 28, 18, Efésios 1, 20 a 22. Nesse momento, todo o universo reconhece o legítimo governo de Cristo sobre a terra. O que foi perdido com Adão foi recuperado com Cristo. Quando Cristo pega o livro, isso mostra que ele tem o destino de toda a humanidade em suas mãos. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostram-se diante dele e o adoram, como fizeram em Apocalipse 5, 9. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto. Com esse ato de adoração, os anjos exaltados e os representantes da humanidade redimida confirmam o sacrifício de Cristo em favor da humanidade. Com seu sangue, ele pagou o resgate pelo ser humano caído e oferece-lhe toda a esperança de redenção e a promessa de um futuro que mal podemos imaginar. Um número incontável de hostes angélicas se une então aos 4 seres viventes e aos anciãos ao redor do trono e dão louvores ao Cordeiro que foi morto e agora vive para fazer intercessão pela humanidade caída. Hebreus 7, 25. Em uníssono, os ocupantes da sala do trono exclamam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Apocalipse 5, 12. Naquele momento, todas as criaturas no céu e na terra se reúnem, oferecendo adoração real tanto ao Pai quanto a Cristo. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5:13. Seu louvor é respondido com um amém por parte dos 4 seres viventes, e em seguida os 24 anciãos se prostram, concluindo assim essa adoração entusiasmada na sala do trono celestial. Os físicos especulam que um dia o universo será destruído pelo fogo, ruirá ou simplesmente se fenderá. Que contraste com o futuro apresentado na Palavra de Deus! Como podemos mesmo agora nos alegrar com o futuro que nos espera? Comentários de Ellen G. White. Lição 4. Tema:
digno é o Cordeiro. Uma voz disse: Jesus, que está sentado sobre o trono, amou o homem de tal maneira que deu sua vida em sacrifício para resgatá-lo do poder de Satanás e para levá-lo ao seu trono. Aquele que está acima de todos os poderes, aquele que tem a maior influência no céu e na terra, aquele a quem toda alma é devedora por todo o favor que recebeu, era manso e humilde de espírito, santo, inocente e imaculado na vida. Os mestres da iniquidade no mundo se tornaram fortes e terríveis sob o domínio de Satanás, mas poderoso é o Senhor Deus, que julga Babilônia. Os justos nada mais têm que temer da força ou da fraude, enquanto forem leais e fiéis. Alguém mais poderoso do que o forte homem, armado, constitui sua defesa. Todo poder e grandeza e excelência de caráter serão dados aos que creram e se colocaram em defesa da verdade, erguendo-se e defendendo firmemente as leis de Deus. Mensagem Escolhidas, volume 3, página 429. Não precisamos esperar até que sejamos transladados para então seguir a Cristo. O povo de Deus pode fazer isso aqui na terra. Só havemos de seguir o Cordeiro nos átrios celestiais, se o seguirmos aqui. Não devemos seguir a Cristo intermitente ou caprichosamente, apenas quando é para vantagem nossa. Devemos decidir segui-lo. Na vida diária, devemos seguir seu exemplo. Como um rebanho segue confiante seu pastor. Devemos segui-lo, mesmo sofrendo por sua causa, dizendo a todo passo: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. A prática de sua vida deve ser a prática da nossa. E ao assim buscarmos ser semelhantes a ele e a pôr nossa vontade em conformidade com a sua, havemos de revelá-lo. Nos lugares celestiais, Meditação Matinal, 1968, página 306. É uma lei da natureza que nossas ideias e sentimentos sejam animados e fortalecidos ao lhes darmos expressão. Ao passo que as palavras exprimem pensamentos, é também verdade que estes seguem aquelas. Se exprimíssemos mais a nossa fé, mais nos regozijássemos nas bênçãos que sabemos possuir, a grande misericórdia e o amor de Deus, teríamos mais fé e maior alegria. Língua alguma pode traduzir, nenhuma mente conceder a bênção que resulta de apreciar a bondade e o amor de Deus. Mesmo na terra, podemos fluir alegria como uma fonte inesgotável, porque se nutre das correntes que emanam do trono de Deus. Eduquemos, pois, o coração e os lábios a entoar o louvor de Deus por seu incomparável amor. Eduquemos a alma a ser esperançosa e a permanecer na luz que irradia da cruz do Calvário. Nunca devemos nos esquecer de que somos filhos do Celeste Rei, filhos e filhas do Senhor dos Exércitos. É nosso privilégio manter um calmo repouso em Deus. A Ciência do Bom Viver, página 251 e 252. Tema: o significado do Pentecostes. Do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, relatado em Atos 2, 1-4, confirma-se a realização de um dos eventos mais decisivos na história do plano da salvação, a investidura de Cristo em seu ministério como sumo sacerdote e rei no santuário celestial.
após seu sacrifício na cruz do Calvário. Atos 1, 4 a 8, 2, 33. Mediante seu ministério sumo sacerdotal à destra de Deus Pai, Apocalipse 5, 6 e 7, Cristo pode executar o plano da salvação até sua concretização final. Como nosso mediador no santuário celestial, Jesus trabalha para nos salvar. Por meio dele, os cristãos podem ter livre acesso a Deus e recebem o perdão para seus pecados. Pergunta 7. Leia Atos 2, 32 a 36 e João 7, 39. Que esperança e encorajamento encontramos no fato de Jesus estar no céu como nosso sacerdote e rei? Resposta sugestiva. A esperança real de que Jesus está intercedendo em nosso favor no santuário celestial. A exaltação de Cristo no santuário celestial foi seguida pela descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Em Apocalipse 5, 6, menciona-se os 7 Espíritos que foram enviados por toda a terra. Como vimos em uma lição anterior, os 7 Espíritos indicam a plenitude da ação do Espírito Santo no mundo. Na entronização de Cristo, o Espírito foi enviado à terra. Esse envio do Espírito foi uma das primeiras ações de Cristo como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Esse derramamento do Espírito Santo significa que Jesus havia se apresentado perante o Pai e que Deus havia aceitado seu sacrifício pela humanidade. A ascensão de Cristo ao céu foi, para seus seguidores, um sinal de que estavam para receber a bênção prometida. Ao transpor as portas celestiais, Jesus foi entronizado em meio à adoração dos anjos. Tão logo foi essa cerimônia concluída, o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos, e Cristo foi, de fato, glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. O derramamento pentecostal foi uma comunicação do céu de que a confirmação do Redentor havia sido feita. De conformidade com sua promessa, Jesus enviou do céu o Espírito Santo sobre seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, havia recebido todo o poder no céu e na terra, tornando-se o ungido sobre seu povo. Ellen G. White, Atos dos Apóstolos, páginas 38 e 39. Leia Hebreus 4, 16 e 8:1. Que esperança e encorajamento encontramos na certeza de que Jesus recebeu, como sacerdote e rei, toda a autoridade no céu e na terra? Acreditar nessa verdade nos ajuda a lidar com as situações da vida e com a incerteza quanto ao futuro? Comentários de Ellen G. White. Lição 4. Tema: a importância. Significado do Pentecostes. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviar-vos-lo-ei. João 16, 7. Cristo declarou que depois de sua ascensão, haveria de mandar à sua igreja como supremo dom o Consolador, que lhe devia ocupar o lugar. Esse Consolador é o Espírito Santo, a alma de sua vida, a eficácia de sua igreja, a luz e a vida do mundo. No dom do Espírito, Jesus deu ao homem o mais alto bem que o céu podia conceder. É o Espírito que torna eficaz o que foi executado pelo Redentor do mundo. É pelo Espírito que o coração é purificado. Pelo Espírito, o crente se torna participante da natureza divina.
Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer todas as tendências hereditárias e cultivadas para o mal e para imprimir seu caráter na Igreja. É o privilégio de todo filho e filha de Deus ser a presença permanente do seu Espírito. Nossa alta vocação. Meditação matinal, 1962, página 145. O Espírito Santo desceria sobre aqueles que neste mundo amavam a Cristo. Deste modo, eles seriam habilitados na glorificação de sua cabeça e, por intermédio dele, a receber toda a dotação necessária para o cumprimento de sua missão. O doador da vida tinha em mãos não somente as chaves da morte, mas todo um céu de ricas bênçãos. Foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra, e, tendo assumido sua posição nas cortes celestiais, ele poderia conferir essas bênçãos a todos os que o recebessem. Cristo disse a seus discípulos: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. João 16, 7. Esse era o dom dos dons. O Espírito Santo foi enviado como o mais inestimável tesouro que o homem poderia receber. A Igreja foi batizada com o poder do Espírito. Os discípulos foram habilitados a sair proclamando Cristo. Este Dia com Deus, Meditação Matinal 1980, página 357. Jesus sabe as necessidades de seus filhos e gosta de escutar-lhes as orações. Excluam eles o mundo e tudo quanto desviaria o pensamento de Deus, e sintam que se acham a sós com Ele, que seus olhos veem o mais íntimo do coração e leem o desejo da alma, e que podem falar com o Senhor. Com fé humilde, podem reivindicar as suas promessas e sentir que, embora não haja em vocês coisa alguma por que lhe posso exigir o favor, podem, pelos méritos e a justiça de Cristo, chegar com ousadia ao trono da graça e achar graça em tempo de necessidade. Não há nada que possa tornar a pessoa tão forte para resistir às tentações de Satanás no grande conflito da vida, como buscar a Deus em humildade, lançando perante Ele sua alma, em todo o seu desamparo, esperando que Ele seja seu ajudador e defensor. Filhos e filhas de Deus. Meditação Matinal 1956, 2005. Página 122. Estudo adicional. Leia o capítulo Para Meu Pai e Vosso Pai, do livro O Desejado de Todas as Nações, de Ellen G. White, páginas 829 a 835. E o capítulo O Dom do Espírito, do livro Atos dos Apóstolos, de Ellen G. White, páginas 47 a 56. A mensagem de Apocalipse 4 e 5 é importante para o povo de Deus que vive no fim da história da Terra. A vinda do Espírito Santo no Pentecostes marcou o início da pregação do Evangelho a todo o mundo. A mensagem central era sobre Jesus, que havia sido exaltado como sacerdote e rei à destra do Pai. Essa verdade sobre Jesus era a essência da crença dos primeiros cristãos. Hebreus 8:1, e a pedra angular da pregação dos discípulos, Atos 2, 32, 33, 5, 30 e 31. Ela era sua motivação e fonte de fé e coragem diante das dificuldades. Atos 7, 55, 56, Romanos 8, 34. Como resultado, muitas pessoas aceitaram a pregação deles.
A partir daquele momento, o reino de Deus se manifestou e continua se revelando mediante o ministério do Espírito Santo. Nunca devemos nos esquecer de que somente as boas novas da salvação podem transformar o coração humano e levar as pessoas a aceitar o chamado do Evangelho eterno para temer a Deus, dar-lhe glória e adorá-lo. Apocalipse 14:7. Nossa única esperança está em nosso Salvador, que é nosso sacerdote e rei no santuário celestial. Ele está com seu povo e sempre estará com ele até o fim. Mateus 28:20. Ele tem o futuro em suas mãos. Portanto, se desejamos alcançar sucesso na pregação da mensagem final à humanidade perdida e sofredora, devemos ter sempre em mente a essência do Evangelho. Nada do que pregamos é mais importante do que a cruz e o que ela nos ensina sobre Deus. Perguntas para a discussão. 1. Um dia estaremos no céu, louvando o Senhor por sua bondade, poder e graça. Viver em atitude de adoração nos ajuda na preparação para esse dia? Temos tido essa postura diante de tudo o que Ele tem feito? 2. Leia Apocalipse 4:11 e 5:9. Em quais duas funções vemos o Pai e o Filho nesses textos? Porque ambas são centrais para o plano da salvação. Por que causa delas Deus é digno de nossa adoração? De que maneira o sábado e o que ele ensina são uma expressão dessas duas maravilhosas verdades sobre nosso Deus? Fim da lição. Áudio produzido pelo Mássina, Ministério de Apoio aos Cegos, Idosos e aos Não Alfabetizados. Visite nosso site www.massina.com.br. Mássina com C. Este tema é estudado sempre em uma de nossas igrejas adventistas do sétimo dia. www.encontraumaigreja.com.br. Locução: Wagner Brunelli.